O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto sombras longas se estendiam sobre o cemitério, um lugar que deveria ser de descanso, mas que naquele momento pulsava com a dor da perda. E se você tivesse a chance de corrigir o maior erro da sua vida? Essa pergunta ecoava na mente de Marcos, um sargento de polícia que, com o coração pesado, observava a cena diante de si. Ele estava ali para prestar a última homenagem a Lucas Müller, seu amigo mais querido e um dedicado policial que havia se tornado um herói da comunidade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marcos, mas não era apenas pela morte de Lucas. Era pela sensação de impotência que o consumia. Lucas sempre fora um homem de sonhos grandes e corações generosos. Desde pequeno, ele sonhava em proteger os inocentes e fazer a diferença na sociedade. A vida, porém, não foi gentil. Ele carregava cicatrizes emocionais de um passado difícil, uma infância marcada pela violência e pela instabilidade. Era um homem vulnerável, que lutava contra seus próprios demônios, mas que nunca deixava que isso o impedisse de lutar pelo que acreditava. Ele se tornara um símbolo de esperança na sua cidade, um pilar para aqueles que não tinham ninguém em quem confiar. Naquele dia fatídico, enquanto amigos e familiares se reuniam em torno do caixão coberto por uma lona branca, uma tensão inexplicável pairava no ar. O fiel cão policial de Lucas, Rex, permanecia ao lado do caixão. Seus olhos, cheios de tristeza, pareciam entender a gravidade da situação. O que deveria ser um momento de despedida se tornava cada vez mais confuso quando Rex, inicialmente em silêncio, começou a latir. Os latidos, suaves a princípio, foram crescendo em intensidade, como se o animal estivesse tentando comunicar algo vital. O cemitério, normalmente um lugar de paz, transformou-se em um espaço de incerteza e inquietação. O pastor Johann, tentando manter a cerimônia sob controle, olhava perplexo para Rex, enquanto a multidão trocava olhares nervosos. "O que está acontecendo?" sussurrou uma mulher, apertando seu casaco contra o corpo, e a dúvida se espalhou como um vírus. Marcos, por sua vez, sentia uma mistura de ceticismo e preocupação. O que aquele cão estava tentando dizer? A pressão aumentava quando Rex, em um ato de desespero, começou a cavar furiosamente a terra ao redor do caixão. O silêncio se tornava quase insuportável e a tensão era palpável. "Ele está tentando nos dizer algo", disse Marcos, sua voz trêmula de incerteza. "Talvez Lucas não esteja realmente morto." As palavras ecoaram como um grito na mente de todos os presentes. O que deveria ser um momento de luto transformou-se rapidamente em um turbilhão de emoções. O comandante Hans, um homem de intuição aguçada, decidiu agir. "Vamos abrir o caixão", ordenou, sua voz firme, mas com um toque de hesitação. A multidão assistiu, atônita, enquanto os oficiais levantavam a tampa. O que encontraram dentro não era o corpo de Lucas, mas de Tobias Weber, um colega que também havia sido ferido em uma operação. A confusão causada pelos ferimentos havia levado a uma troca de identidades, e a revelação de que Lucas estava vivo, mas gravemente ferido, lançou um novo peso sobre os ombros de todos. Com Rex liderando a equipe em direção ao hospital, a urgência da situação tornou-se ainda mais intensa. Cada latido do cão era um lembrete da fragilidade da vida e da luta que ainda estava por vir. Lucas, mesmo em sua condição crítica, era um lembrete da luta constante entre a vida e a morte, entre a esperança e o desespero. A recuperação de Lucas tornou-se um símbolo de resiliência, não só para ele, mas para todos que o conheciam. A história de Lucas e Rex não era apenas sobre um homem e seu cão, mas sobre a luta contra a traição e as forças ocultas que ameaçavam suas vidas. A verdade por trás da troca de corpos revelava uma conspiração que colocava em risco não apenas Lucas,
mas toda a comunidade que ele jurara proteger. E assim, a jornada apenas começava, repleta de desafios que testariam não apenas a coragem de Lucas, mas a lealdade inabalável de Rex. A cada passo, a conexão entre eles se tornava mais forte, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança e a amizade poderiam prevalecer. O hospital estava em alvoroço quando Marcus e Rex chegaram, a urgência da situação reverberando em cada corredor. A luz fluorescente refletia a tensão nos rostos dos médicos e enfermeiros que se moviam rapidamente, preparados para fazer o que fosse necessário. O sargento sentia o coração pulsar no peito, um ritmo frenético que parecia ecoar em cada batida de suas têmporas. Ele nunca imaginou que um dia teria que enfrentar a possibilidade de perder Lucas. E agora, com a revelação de que ele estava vivo, a batalha estava longe de terminar. Enquanto Lucas era levado para a sala de emergência, Marcus se viu confrontado com uma onda de emoções tumultuadas. A esperança de que seu amigo sobrevivesse se misturava com a culpa por não ter percebido antes a troca de identidades. Por que não percebi? Pensou, sentindo que havia falhado não apenas como amigo, mas como policial. Ele se perguntava se tivesse sido mais atento, poderia ter evitado a tragédia que se desencadeou. Rex, por outro lado, parecia agir como um farol de determinação. O cão, com sua lealdade inabalável, não se afastava do lugar onde Lucas fora levado. Ele se sentava à porta da sala de emergência, como se estivesse em um vigilante constante, esperando ansiosamente pelo retorno de seu melhor amigo. Uma conexão entre os dois era palpável, e à medida que Marcus observava a cena, ele não podia deixar de sentir uma onda de admiração e um toque de inveja. Rex estava ali, puro em sua devoção, enquanto ele se afundava em um mar de dúvidas e inseguranças. Foi então que uma figura familiar apareceu no corredor, interrompendo seus pensamentos. Era Cláudia, uma colega de trabalho de Marcus, conhecida por sua força e determinação. Ela se aproximou, seu olhar firme, mas com uma preocupação genuína. Marcus, o que aconteceu? Você parece perdido, disse ela, a voz carregada de empatia. Lucas, ele está lutando pela vida e eu... Marcus hesitou, sentindo a emoção quase sufocá-lo. Eu não fiz o suficiente. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Cláudia deu um passo à frente, colocando a mão em seu ombro. Você não pode carregar esse peso sozinho. Há coisas que estão além do nosso controle. O que importa agora é que ele tem uma chance. Vamos nos concentrar em ajudá-lo a se recuperar. As palavras dela ressoaram em Marcus, mas a culpa ainda o consumia. Ele se lembrava de todas as vezes que havia discutido com Lucas sobre as perigosas investigações que estavam conduzindo, alertando-o sobre os riscos que ele corria. A ideia de que uma conspiração maior estava em jogo começou a se formar em sua mente. Uma teia de mentiras e traições que poderia ter custado a vida de seu amigo. Enquanto esperavam notícias, Marcus e Cláudia iniciaram uma conversa sobre o que havia acontecido na operação que resultou na troca de identidades. Precisamos descobrir quem está por trás disso, sugeriu Cláudia. Se Lucas está realmente vivo, isso significa que ele pode saber algo que não sabemos. A determinação na voz dela reacendeu a chama da esperança em Marcus. Ele sabia que a investigação precisava ser feita, não apenas por Lucas, mas pela segurança de todos na comunidade. Contudo, ele também estava ciente de que essa jornada não seria fácil. Havia alguém por trás dessa conspiração, alguém que não hesitaria em fazer o que fosse necessário para proteger seus segredos. O peso da responsabilidade começou a se acumular nos ombros de Marcus. Ele sabia que teria que enfrentar não apenas os criminosos que estavam por trás da operação, mas também seus próprios medos e inseguranças. A ideia de falhar novamente o assombrava.
mas a determinação de proteger Lucas e a comunidade começou a superar suas dúvidas. Eu não posso deixar isso assim, pensou, sentindo a necessidade de agir. No entanto, a batalha interna de Marcos estava longe de terminar. Ele se lembrava da infância de Lucas, das cicatrizes que ele carregava e das dificuldades que enfrentou para se tornar o homem que era. A dor da perda que ele havia sentido naquele dia fatídico ainda o atormentava, e ele sabia que a recuperação de Lucas não seria apenas física. Havia uma luta emocional e moral que também precisaria ser travada. Com cada novo desafio que surgia, Marcos se via forçado a confrontar suas próprias falhas e medos. A pressão estava aumentando e a urgência da situação exigia que ele se tornasse não apenas um amigo leal, mas um líder. Ele se lembrava de que a força de Lucas sempre emanou de sua capacidade de enfrentar seus demônios e talvez, apenas talvez, ele poderia encontrar essa mesma força dentro de si. Os desafios que Marcos enfrentava não eram apenas externos, mas também internos. A jornada para descobrir a verdade sobre a conspiração e garantir a segurança de Lucas o forçaria a confrontar a fragilidade da vida, a luta pela justiça e a importância da amizade. E ao lado dele, Rex continuaria a ser um símbolo de lealdade e esperança, lembrando-o de que, em meio à escuridão, sempre havia uma luz a ser encontrada. Conforme a tensão no hospital aumentava, novos desafios começaram a se desenrolar para Marcos. Enquanto aguardava notícias de Lucas, ele recebeu um telefonema inesperado de um informante anônimo que afirmava saber detalhes sobre a conspiração que envolvia a troca de identidades. A voz na linha era distorcida, quase irreconhecível, e a mensagem que recebeu era clara: "Cuidado com quem você confia, sargento. O inimigo está mais perto do que você imagina." O coração de Marcos disparou. Ele se lembrou das discussões acaloradas que teve com Lucas, quando ambos debatiam sobre a importância de confiar nas pessoas certas. Agora, a dúvida começava a corroer sua determinação. Quem poderia estar por trás disso? E principalmente, quem poderia ser o traidor em seu meio? Essa incerteza o deixava ansioso, e a pressão de tomar decisões rápidas era palpável. Enquanto isso, Cláudia, percebendo a inquietação de Marcos, se aproximou dele. "Você está pálido. O que aconteceu?" Ela tinha um olhar preocupado, mas a determinação em sua voz era inconfundível. Marcos hesitou, mas decidiu compartilhar o que ouvira. "Recebi uma ligação anônima. Alguém está nos observando e pode haver um traidor entre nós." Os olhos de Cláudia se estreitaram e Marcos pôde ver a sombra de dúvidas refletida em seu rosto. "Precisamos investigar isso imediatamente", Cláudia respondeu, sua voz firme. "Não podemos deixar que isso nos paralise. Se houver alguém em quem não podemos confiar, precisamos descobrir quem é antes que seja tarde demais." O peso da responsabilidade se intensificou para Marcos. Ele se sentia como se estivesse em um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser o último. E se ele falhasse novamente, o peso da culpa por não ter protegido Lucas o consumia. E ele se viu lutando contra a maré de inseguranças que ameaçavam afundá-lo. Naquela mesma noite, Marcos e Cláudia se reuniram com outros membros da equipe para discutir a situação. O ambiente estava carregado de tensão e a atmosfera pesada como chumbo. Durante a reunião, um dos policiais, um jovem chamado André, começou a questionar a liderança de Marcos. "Por que devemos seguir suas orientações se você não conseguiu proteger Lucas?" A acusação pesada pairou no ar e Marcos sentiu-se exposto, como se cada um ali estivesse esperando um deslize. Cláudia interveio, defendendo Marcos com veemência. "Ele não é o único responsável pelo que aconteceu. Precisamos nos unir, não dividir. Agora não é hora para acusações." A tensão entre os membros da equipe se intensificou.
E Marcus percebeu que a confiança que antes existia começava a ruir. Com cada nova barreira que surgia, a luta interna de Marcus se tornava mais intensa. Ele se viu questionando suas próprias capacidades. A dúvida se transformou em um monstro que rugia em seu interior, e ele lutava para não deixar que isso o dominasse. Cada olhar desconfiado de seus colegas, cada sussurro nas costas, parecia um lembrete constante de que ele poderia não ser o líder que todos precisavam. Enquanto isso, Rex continuava ao lado de Marcus, um símbolo de lealdade inabalável. O cão, com sua presença forte e silenciosa, parecia entender a dor que Marcus carregava. Quando a noite se transformou em madrugada, Marcus se viu em seu carro, com Rex ao seu lado, refletindo sobre o que havia acontecido. "O que eu estou fazendo, Rex?", sussurrou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. O cão apenas olhou para ele com aqueles olhos profundos, como se dissesse que a resposta estava dentro dele mesmo. Com o amanhecer, uma ideia começou a brotar na mente de Marcus. E se a chave para desmantelar a conspiração estivesse não apenas em descobrir quem era o traidor, mas também em reconquistar a confiança de sua equipe? Ele sabia que precisava se reerguer. A determinação começou a surgir novamente, como uma chama tênue que se recusava a se apagar. Marcus decidiu convocar uma reunião na qual ele falaria abertamente sobre suas falhas, sobre a dúvida que o consumia e sobre a necessidade de cada um ali se unir. Ele acreditava que a vulnerabilidade poderia ser a força que ele precisava para se reconectar com seus colegas e, ao mesmo tempo, se tornarem mais fortes juntos. Ao final da reunião, ele se sentiu um pouco mais leve. A confiança estava longe de ser restabelecida, mas havia um caminho à frente. Ele sabia que os desafios que viriam não seriam apenas de fora, mas de dentro, e que para superá-los, ele precisaria da força de sua equipe, do amor de Rex e da determinação de Cláudia. A jornada estava apenas começando, e a verdade, em toda a sua complexidade, o aguardava. A manhã seguinte trouxe consigo uma inquietação palpável. Enquanto Marcus se preparava para a reunião, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo. Quando chegou ao local, percebeu que a sala estava carregada de uma tensão quase elétrica. Olhares desconfiados se cruzavam e o murmúrio de vozes era interrompido por silêncios prolongados. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Ao começar a reunião, Marcus decidiu ser honesto. Ele falou sobre suas falhas e a dúvida que o corroía, expressando suas inseguranças em relação à proteção de Lucas. O ambiente estava tenso, mas ele fez questão de olhar nos olhos de cada membro da equipe, buscando reconexão. Sei que muitos de vocês estão me questionando, e eu não posso culpar vocês por isso. Eu falhei, e isso pesa em meus ombros, mas precisamos nos unir agora, mais do que nunca. No entanto, antes que pudesse continuar, a porta se abriu abruptamente. Um policial entrou, ofegante, com um olhar de pânico. "Sargento, temos um problema sério. Recebemos uma denúncia anônima sobre um possível ataque ao hospital." A declaração ecoou pela sala e todos se viraram para Marcus, a expectativa misturada com o medo tomando conta do ambiente. O coração de Marcus disparou. Essa era a oportunidade que ele não esperava, mas que poderia mudar o rumo da situação. Ele teve que agir rapidamente. "Precisamos evacuar o hospital e garantir a segurança de todos. Cláudia, você e André cuidem da evacuação. O resto de vocês fiquem comigo. Vamos averiguar a origem dessa denúncia e descobrir se há realmente uma ameaça." Enquanto a equipe se movia em direção ao plano de ação, Marcus sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ele estava em movimento e a incerteza que o acompanhava começou a se dissipar.
A urgência da situação fez com que a dúvida e a culpa fossem momentaneamente colocadas de lado. Ele tinha um propósito. A equipe se dividiu em grupos e Marcos, junto com Rex, liderou um dos esquadrões. A cada corredor que atravessavam, a tensão aumentava, mas a determinação de Marcos crescia. Ele se sentia mais focado do que nunca, e a presença de Rex ao seu lado era um lembrete constante de que ele não estava sozinho. Durante a busca, Marcos começou a refletir sobre o que estava acontecendo. A revelação de que havia uma possível ameaça não apenas representava um novo desafio, mas também uma chance de provar a si mesmo e à sua equipe que ele era capaz. A pressão que antes o paralisava, agora o impulsionava. Ele sentiu uma nova força emergir dele, uma determinação feroz que o fazia lembrar do porquê de ter escolhido essa carreira. Quando alcançaram uma área restrita do hospital, uma voz familiar ecoou. Era Lucas, que havia conseguido escapar da sala onde estava sendo mantido. A visão do amigo ferido, mas vivo, trouxe um alívio instantâneo, misturado a uma nova preocupação. Marcos, você precisa ouvir. A pessoa que está por trás disso, eu sei quem é. A revelação de Lucas era o que Marcos precisava para direcionar seus esforços. A equipe se reuniu rapidamente e Marcos, agora mais confiante, se voltou para eles. Temos uma nova pista. Lucas sabe quem está por trás da conspiração. Precisamos agir rapidamente e desta vez com a certeza de que somos mais fortes juntos. A energia na sala mudou. A unidade da equipe começou a se restabelecer e os olhares desconfiados começaram a dar lugar a uma determinação compartilhada. O que começou como um dia repleto de incertezas, agora se transformava em um momento decisivo. Marcos percebeu que o que ele havia considerado como fraquezas poderia, na verdade, se tornar sua maior força. Ele estava pronto para confrontar não apenas a ameaça externa, mas também os demônios internos que o assombravam. A jornada estava longe de terminar, mas agora, com a verdade ao seu lado e o apoio de sua equipe, ele estava preparado para enfrentá-la. O que antes parecia uma derrota estava se transformando em uma oportunidade para recomeçar. A coragem e a solidariedade que Marcos buscava estavam ali, ao seu redor, e ele se sentiu finalmente pronto para liderar. A batalha estava prestes a começar, e a verdade que viria à tona poderia ser a chave para desmantelar a conspiração de uma vez por todas. A tensão na sala crescia a cada segundo que passava. Marcos, com Lucas ao seu lado, sentia que a verdade que haviam descoberto era não apenas uma revelação, mas uma arma poderosa. O inimigo estava mais perto do que pensavam, e a urgência da situação os pressionava a agir imediatamente. Precisamos reunir todos os dados que temos sobre as movimentações estranhas no hospital. Se a denúncia é verdadeira, eles estão prestes a atacar, e não podemos deixar que isso aconteça. Enquanto a equipe se mobilizava, Marcos lembrou-se das conversas que teve com Lucas durante suas horas mais sombrias. As palavras de encorajamento do amigo ecoavam em sua mente. Você é mais forte do que imagina, Marcos. Você só precisa acreditar nisso. Com essa ideia firmemente plantada em seu coração, ele decidiu que não se deixaria ser dominado pelo medo. O que estava em jogo era mais do que a segurança do hospital. Era a confiança que todos tinham nele como líder. Quando se dirigiram ao centro de controle do hospital, a atmosfera estava carregada de ansiedade. A equipe se juntou em volta de monitores, analisando as câmeras de segurança e as comunicações interceptadas. A tensão era palpável, e a cada imagem que aparecia, Marcos sentia sua determinação crescer. Ele tinha que manter a calma e ser a âncora para seus colegas. Precisamos de um plano. Se houver uma ameaça iminente, precisamos estar prontos para neutralizá-la. A resposta de Lucas
trouxe um novo nível de urgência. Marcos, eu vi quem estava por trás disso. É alguém que conhece o hospital intimamente. Alguém que pode estar entre nós agora. O coração de Marcos afundou ao perceber que a traição poderia ser ainda mais profunda do que imaginavam. Ele se virou para a equipe, os olhos fixos em cada um deles. Precisamos descobrir quem é. Ninguém deve ser confiável até que tenhamos provas. Com isso, a equipe começou a investigar, mas a pressão aumentava. Marcos sentia que o tempo estava se esgotando. Ele se lembrou das falhas que o assombravam e como se sentia impotente em momentos de crise. Agora, no entanto, havia aprendido a transformar essa sensação em ação. Ele não permitiria que seus medos o dominassem. Com um novo impulso, ele decidiu que a única maneira de enfrentar a situação era ir até o fundo da questão. A equipe, dividida em grupos, começou a interrogar os funcionários do hospital. Marcos e Rex seguiram em direção à área de manutenção, onde rumores de atividades estranhas haviam surgido. O caminho era sombrio e a iluminação fraca aumentava a sensação de perigo iminente. Quando chegaram, encontraram um grupo de funcionários discutindo nervosamente. A tensão era palpável e Marcos percebeu que a confiança que havia tentado restaurar na equipe estava à beira de um colapso. "Precisamos de respostas!" Marcos gritou, sua voz ecoando nas paredes frias. "Se há algo acontecendo aqui, agora é a hora de falar." O grupo hesitou, mas a determinação de Marcos era contagiante. Um dos funcionários, visivelmente abalado, finalmente falou. "Temos visto coisas estranhas, pessoas entrando e saindo à noite. Não sabíamos se deveríamos falar, mas algo grande está prestes a acontecer." Nesse momento, tudo se encaixou. A verdade que Marcos buscava estava se revelando, e com ela, uma nova direção. Ele sabia que precisava agir rápido. Precisamos alertar a segurança e preparar uma armadilha. Se eles estão planejando um ataque, precisamos estar prontos para confrontá-los. A equipe se mobilizou rapidamente e Marcos, com o coração acelerado, começou a traçar um plano. O que antes eram suas inseguranças, agora se transformaram em um claro foco de ação. Ele sentia a força da equipe ao seu redor, a determinação de todos em proteger o hospital e uns aos outros. O peso da responsabilidade ainda estava presente, mas agora ele era um fardo que Marcos estava disposto a carregar. Quando o alarme disparou, a adrenalina tomou conta. Marcos e sua equipe estavam prontos. Eles se posicionaram estrategicamente em pontos críticos do hospital, esperando a chegada do inimigo. O que poderia ter sido sua maior fraqueza agora se tornava sua maior força. A união da equipe, a confiança mútua. E quando o momento chegou, a invasão aconteceu em um turbilhão de caos e coragem. Marcos e Rex se lançaram na ação, enfrentando os intrusos com uma determinação que ele nunca soubera que possuía. A batalha que se desenrolou não era apenas física, mas um testamento do que Marcos havia aprendido, que a verdadeira força vem da vulnerabilidade, da aceitação de suas falhas e da união em torno de um propósito maior. No final, apesar dos ferimentos e da dor, a equipe conseguiu repelir o ataque. Marcos, exausto, mas vitorioso, olhou para seus colegas. O que havia começado como um dia repleto de incertezas, agora se transformara em uma prova de resiliência e união. Eles enfrentaram o pior e saíram mais fortes. E em meio a tudo isso, Marcos sabia que havia se reencontrado, não apenas como líder, mas como amigo, como parte de uma equipe que se erguia diante da adversidade. O silêncio que se seguiu à batalha parecia quase ensurdecedor. Marcos e sua equipe se reuniram no saguão do hospital, onde a adrenalina começava a ceder espaço para a exaustão. O peso da vitória e da dor dos momentos que viveram juntos ainda pairava no ar. As cicatrizes físicas e emocionais
Marcariam aquela equipe para sempre, mas eles estavam juntos, mais unidos do que nunca. Marcos olhou para cada um de seus colegas, sentindo o laço que os unia se fortalecer. O que havia começado como um dia comum se transformara em uma luta pela sobrevivência e pela integridade do hospital. Ele sabia que o impacto de suas ações reverberaria por muito tempo. O que antes era um lugar seguro, agora era um símbolo de resistência. Os olhares de gratidão e alívio em seus rostos refletiam não apenas o triunfo, mas também a transformação que cada um deles havia vivido. Lucas, que havia sido seu maior apoio durante toda a crise, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Marcos. Você fez isso acontecer, Marcos. Sua liderança foi o que nos manteve juntos. As palavras de Lucas eram um bálsamo para a alma de Marcos, que por tanto tempo se sentira inseguro sobre suas capacidades. Ele sorriu, sentindo a pressão de sua responsabilidade se dissipar um pouco, enquanto a equipe se dispersava, começando a lidar com as consequências do que haviam enfrentado. Marcos se retirou para um canto tranquilo do hospital. Ele refletiu sobre a jornada que o levara até ali, lembrando-se das dúvidas e medos que o haviam assombrado. A verdade era que ele nunca havia se sentido tão forte e tão vulnerável ao mesmo tempo. O que antes parecia ser uma fraqueza, agora se revelava como parte essencial de sua força. A conexão que ele tinha com sua equipe não era apenas profissional. Era uma amizade forjada em meio ao caos, uma irmandade que superou a desconfiança e o medo. Marcos também pensou em como a experiência havia moldado cada um dos membros da equipe, especialmente aqueles que haviam se mostrado hesitantes antes. Eles agora eram mais do que colegas. Eram amigos que se apoiavam mutuamente em momentos de crise. Ele percebeu que, por mais que a batalha tivesse sido dura, o resultado trouxe à tona um novo espírito de solidariedade e coragem entre eles. Ao retornar à sala de controle, ele viu Rex, o cão que havia sido tão crucial durante a operação. O animal estava sendo acariciado por um dos enfermeiros e Marcos sentiu uma onda de gratidão por ele também. Rex havia sido um símbolo de lealdade e bravura, um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais sombrias, havia sempre um fio de esperança. A equipe se reuniu novamente e Marcos fez um discurso improvisado. Todos nós enfrentamos medos e incertezas, mas juntos mostramos que somos mais fortes. O que fizemos hoje não foi apenas sobre proteger este hospital, mas sobre nos proteger uns aos outros. Vamos sempre lembrar que a verdadeira força está na união e na confiança mútua. As palavras de Marcos ecoaram entre eles, criando um sentimento de renovação. A partir daquele dia, a equipe decidiu não apenas se preparar para futuras ameaças, mas também cultivar um ambiente onde todos se sentissem seguros para expressar suas preocupações e vulnerabilidades. Eles estabeleceram reuniões regulares para conversar sobre suas experiências e se apoiar emocionalmente, garantindo que ninguém enfrentasse suas lutas sozinho. A transformação de Marcos foi profunda. Ele não era mais apenas um líder, ele se tornara um mentor e um amigo. Ele percebeu que suas inseguranças o tornaram mais empático, mais capaz de ouvir e entender as preocupações de sua equipe. Com isso, ele começou a planejar atividades de integração, buscando fortalecer ainda mais o vínculo entre todos. A comunidade, ao saber do que havia acontecido, se mobilizou para apoiar o hospital. Doações de suprimentos e equipamentos começaram a chegar, e uma nova onda de solidariedade tomou conta do ambiente. Marcos viu que a luta deles não havia sido em vão. O hospital agora era um farol de esperança, e todos estavam dispostos a proteger aquele espaço que significava tanto para eles. O tempo passou e a equipe se tornou um exemplo para outras instituições. Marcos, com a ajuda de Lucas e Rex,
Organizou palestras sobre a importância da colaboração e da empatia no ambiente de trabalho. As experiências que viveram juntos se tornaram histórias de superação, inspirando outros a enfrentarem suas próprias adversidades com coragem e união. E assim, a história de Marcos e sua equipe se espalhou, mostrando que até nas horas mais sombrias, a luz da amizade e da solidariedade pode brilhar mais intensamente. Eles não apenas sobreviveram a uma crise, mas também se tornaram mais fortes e mais próximos. O hospital agora era um lugar onde cada um sabia que poderia contar com o outro, onde as fraquezas eram aceitas e transformadas em força. Marcos olhou para o horizonte, sentindo uma paz interior que nunca havia experimentado antes. Ele sabia que, independentemente dos desafios futuros, eles estariam prontos para enfrentá-los juntos. A verdadeira vitória estava na conexão que haviam criado, e isso era mais poderoso do que qualquer ameaça que pudessem encontrar. Eles eram uma família e juntos poderiam conquistar o mundo.